Hoje estamos na rua Raimundo Marques e hoje nós vamos fazer uma visita para a Dona Carmen. Vamos entrar aqui para falar com a Dona Carmen, fazendo uma visita aqui para ela. Bom dia, Dona Carmen. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Hoje eu vim fazer uma visita para a senhora, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho aqui, para falar da história de Hidrolândia. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Então, para vocês que nos acompanham aqui pelo canal Nada Mais Além da Verdade, nós estamos na casa da Dona Carmen e ela mesma vai falar, ela vai contar um pouquinho da história da família, da vida dela e também da Hidrolândia, né? Dona Carmen, fique à vontade. Pois é. Então eu vou começar dos meus antepassados. Sim. Pois é. Aqui antigamente era Cajazeira dos Timbó. Sim. Então passou para a Dona Miriam, que era filha do seu finado Alcino. Ela passou o nome de Cajazeira dos Timbó para Batoque. Aí é tanto que é o Rio Batoque. Isso. Aí depois, em 50 e quanto, meu Deus, eu não sei muito bem, que eu era pichoquinha ainda. Sim. Quando passou a ser... Foi em 57. 57. Foi a emancipação de Hidrolândia, foi Isso, em 57. Passou a ser Hidrolândia. Isso. E daqui, do lado da minha casa até lá perto do seu Basílio, lá era dos Timbó, tudinho, sabe? Então E a senhora é família Timbó também? Sou Martins, sou Timbó. Timbó, né? Minha mãe era Timbó e meu pai era Martins. Sim. Mas Martins daquele do Coronel? É, isso mesmo. Lá do meu pai. Sim. Da minha mãe é Timbó. Timbó de Paiva. Sim. Uma família muito influente, né? Eu acho que você sabe aquele busto que tem lá? Sim. Aquele de bronze? Sim. É do meu bisavô. Olha Antônio Timbó de Paiva. Antônio Timbó de Paiva. Pessoas que marcaram, né, a história de Hidrolândia, né? Aí quem criou a Hidrolândia foi ele. Quem construiu aquela igreja foi ele, só que ela foi toda aumentada, né? Sim, foi ele que... Eu acho que está na história de Hidrolândia, né? Tá. Com certeza tá, né? Sim. Então. Isso, e sobre... Vamos falar aqui um pouco sobre a vida da casa, né? Sim. Ela foi construída, no 57, o dono não chegou a passar nem ano, mas morreu em 58. Foi, né? Esse pessoal, os donos da casa ali, eles eram alguma coisa da sua família, parente? Não. Não, né? Não era nada, não. Sei. E a senhora... Era de Fortaleza. De Fortaleza. E hoje a senhora mora aqui ou sempre morou aqui? Meu pai tinha uma fazenda aqui perto, 5 quilômetros. Sim. Nas Campinas. Nas Campinas? No município Sim. de Hidrolândia. Você conhece as Campinas? Pois então, ali onde hoje é dos meninos finais Sebastião Taviano, deles. Então, era assim, papai morava uns tempos aqui, botava loja, botava padaria, a primeira padaria foi dele, a primeira farmácia foi do meu pai, aqui na Hidrolândia. Que legal, que bacana. E sempre, ainda hoje, existe a farmácia ali que ficou com meu irmão, Jesus. Sim, o senhor Jesus, é seu irmão, não é? É meu irmão. Olha só. São quatro homens e 4 mulheres. Aí morreu uma das minhas irmãs, a caçula. Sim. A gente sentiu muito, ainda não acostumou, mas nós todos vamos, né? Sim. E a senhora, na época da Dona Miriam foi uma pessoa muito influente, muito importante na história da construção de Hidrolândia, né? A senhora estudou com ela? Não cheguei a estudar com ela, não. Terminei os meus estudos. O papai era assim, quando ele ia lá nas Campinas, ele chegava zangadinho, dizendo que tudo dele estava se acabando, que não cuidava como ele queria, não sei o quê. Aí eles foram para lá,
Aí ele contratava uma professora, levava, quando a gente terminou os estudos, aí passei para cá, terminar aqui na Hidrolândia. Mas não foi no Priscila, foi particular mesmo. Qual foi o primeiro colégio construído aqui na Hidrolândia? A senhora sabe? Eu acho que foi o Priscila, foi. Foi o Priscila, só que era outro nome, não era ou era sempre foi Priscila? Não, sempre foi Priscila. Sempre Priscila porque a primeira professora daqui era a afinada Priscila, mãe da Odurina, dos meninos ali, tia do Walter. Certo. Foi uma das primeiras professoras, junto com a dona Miriam. Por isso que tem o nome dela, Priscila. Priscila Maciel de França. Que bacana, né? Eu acho muito importante, dona Carmen, a gente contar a história, mostrar para as pessoas que Hidrolândia ela foi construída por gerações que deixaram o seu legado. Muitas pessoas que contribuíram para que hoje Hidrolândia esteja como está. Né? Isso é muito importante. É verdade. Isso é muito importante. Então, e essa casa aí, hoje, já faz muito tempo que ninguém mora nessa casa ali, né? É assim, essa casa, a viúva, do finado Raimundo Cassiano, que é Ana Chamunininha, nem deve. Então, ela veio passar, ela casou a segunda vez, veio passar uns tempos aqui, aí depois vendeu pro Carlinho, meu primo. Ele é meu primo, só dessa casa. Hoje quem toma de conta é os filhos, mas é igual o pai, são ricos demais, não estão nem aí. Eu sei. E na época era um casarão, né? Na época, para aquela época... Ora, só ele não dava para ninguém morar, e nem alugava. Eu sei. Ela só está acabada, os caibos, essas coisas assim. A parte da cobertura. Exatamente. Porque não tem manutenção, né? Não tem manutenção, faz muitos anos que essa casa vive jogada aí. Sim. Aí ele se comunicou um dia com a Marcleana, minha filha, aí disse que vinha olhar se tinha algum resultado de compensar e reconstruir, né? Reformar, né? Reformar ela. Se não, mas eu ouvi dizer, nunca mais entrei aí não, mas eu ouvi dizer que só tem uma rachadura lá no banheiro, que é muito alto. Sim. E é muito bem feita essa casa. Muito bem muito bem feita, né? Uma construção antiga, feita com aqueles tijolos maciços, né? A minha casa toda aquela desse tijolo, não é nada desse tijolo aí. Que bom. E a senhora, lembra da tapera, assim? Tem muitas lembranças? Lembro da tapera, casarão, era um casarão. Casarão. Casa de fazenda, né? Fazendeiro, casa né? Casa de fazenda, era. Que bacana, rapaz, que coisa bacana. Quando eu vejo os vídeos da tapera, eu até me emociono. Que casa bacana, né? Eu não sei como é que deixaram fazer assim, sabe? Eu acho que naquela época ninguém tinha esse entendimento de que ali era aquele lugar histórico que deveria ser preservado. É verdade. Eu acredito que hoje, com o entendimento e com as condições até mesmo que o município tem, o município deveria indenizar e fazer com que aquela casa se tornasse um patrimônio público. Mas acho que já fizeram para vender. E na sua época, como é que era assim a cultura assim do povo da sua geração? Eles gostavam de festa, eles gostavam... Como é que era? Tinha muitas coisas assim, muitos eventos, muita coisa? Muitas festas. Só que eu fui a primeira filha... Eu sou a mais velha da turma, então a minha mãe teve eu e o meu irmão aí, que mora no Rio. Sim. Aí então, ela passou 6 anos sem ter filho. Sei. Aí quando veio o Teté, que é homem, e depois foi que veio a outra mulher, ele tinha um ciúme tão grande de mim que ele não deixava eu dançar. Os rapazes não, porque a senhora queria namorar e os irmãos não deixavam? Não, namorar ele não falava nada não. O negócio era não dançar, porque naquela época pagava cota e a mulher não pagava, tinha que dançar. Tinha que dançar, né? Aí eu ia para acesso na casa da minha tia. Como que as coisas mudam, né?
Aí ele deixava a gente ir, sabe? Sim. Mas a hora de voltar era certa. Eles cuidavam, né? E não dançava, ficava pelas paredes olhando. Qual eram os clubes aqui que a senhora lembra assim que tinha festa? Os primeiros clubes aqui era o aquele clube do Bitião. Foi construído pelo seu Bitião mesmo? Ah, sim, a festa do seu Bitião. Eu me casei com 17 anos. Foi, né? Foi, então, o meu filho mais velho fez 60 anos agora. É mesmo. Então a senhora é uma jovem senhora aí. Se o meu marido fosse vivo, nós estávamos fazendo as bolsas acho que era diamante. Olha só. Pois Sempre é. dançando de casar. E a senhora hoje está com quantos anos? 78, vou fazer É 79 mesmo? em setembro. A senhora não aparenta ter 78 anos. Pois é, mas tem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Com saúde, o importante é saúde e paz, né? De joelho, mas é coisa de joelho. Isso acontece, novo, né? Pois é. Então, aí a senhora é daqui, nasceu aqui, a família toda daqui. Eu nasci na fazenda Campinas. Campinas. Mas sempre morava aqui, aí o papai morava sempre lá, e assim, até que terminou os estudos dos outros meninos, que ele pagava particular, né? Sim. Tinha professora particular que ele levava. Então eles vieram terminar, nesse tempo era ginásio. Era o ginásio. Eu não me lembro mais nem como era o nome do ginásio. Acho que era Fortalete. Fortalete, um ginásio velho que tinha. O primeiro ginásio daqui. Que bom, né? É muito bom saber aí dessas eles vieram histórias. pra cá, a mamãe falou, agora eu vou pra minha casa. Tinha a casa dele aqui. Que ainda hoje é ali na farmácia, mas dividido depois, dividiram em quarto, fizeram esse quarto de comércio. Mas a senhora chegou a trabalhar na farmácia ou só o Jesus? Não, eu trabalhei aqui, 29 anos foi no centro de saúde de Hidrolândia, aqueles que tem frente à praça. Ah, a senhora trabalhou ali? Trabalhei. Ali tinha Teleceará? Trabalhando com vacina. Sim. Era ali onde tinha Teleceará, ali, bem próximo ali, né? Onde tem a gente fica de frente à praça mesmo. Hoje é um posto de saúde ali, eu sei onde é. Que bom, que bacana. Contando um pouquinho da história da sua vida, da sua família, Dona Carmen, e falando de um pouquinho de Hidrolândia. Como é que a senhora lembra daqueles tempos? A senhora lembra com saudade? Como é que é? Para a senhora lembrar daquele tempo, a sua juventude, ela assim, foi boa? A senhora considera que a sua infância foi boa? Eu tinha tudo que eu queria, mas eu tinha tudo nas mãos. A sua família era considerada uma família nobre, uma família de posse, uma família já bem estruturada, não é isso? Que bom. E aí a senhora teve toda a sua infância e amizade. Amizade, graças a Deus, eu moro aqui nessa casinha há 55 anos. Quando o meu esposo foi para o Rio a primeira vez, aí a mamãe já morava aqui, mais ou menos um ano. Aí eu meio que não ficar lá e me fui embora para cá, para perto dela. Sim. Aí eu gostava muito lá do interior, era muito bom. E hoje a senhora vai no interior assim ou nunca mais foi? Não, eu costumo andar agora, não ando muito não no interior. Sabe, depois que a gente deixa de trabalhar, aí fica mais descansado. Eu vou por causa da minha filha ali, eu tenho uma filha morando ali na Fazenda Morro. Eu acho que você conhece aquele da pizzaria Felizardo. Sim. Ele é meu genro. Sim. Casado com minha filha, o nome dela. Que bom. É isso aí. Então, hoje nós estamos aqui batendo um papo bem bacana, conversando com a Dona Carmen. E é muito bom saber um pouquinho da história das pessoas que contribuíram para o crescimento da nossa cidade de Hidrolândia. Hoje a cidade de Hidrolândia, o que a senhora acha, olhando assim, panoramicamente, olhando assim, de uma forma geral, Hidrolândia mudou muito, não mudou? Mas tem umas coisas que mudam para pior. Para pior, né? Com certeza. Você sabe mais ou menos. Sei. Eu entendo como é que é. A sociedade, na verdade, as gerações vão mudando, os comportamentos vão mudando,
né? E não é como era, eu tenho 52 anos e na minha época era muito diferente, os filhos respeitavam os pais, né? Hoje, O meu esposo veio para o Rio, eu fui pai e mãe dos meus filhos. São 6, eu criei um neto, 7. E que até ele não. Tinha uma pessoa que me perguntar com os filhos dele, ele não deixou eu responder, não. Primeiro deu me contar com ele. você não contava com ele? Não, ele pensava que eu ia Ah, contar, entendi. né? Aí eu era pai e mãe dos meus filhos, trabalhava, o pai ia deixar no colégio particular, lá da dona Edila, e chegava, eu me andava 5 horas da manhã, fazia caminhada. Quando chegava, ia deixar no colégio, do colégio só fazia trocar a roupa e ia lá para o posto, chegava lá, assinava o ponto, ficava por ali. Quando era 9 horas, quando eu estava sem pessoas que trabalhavam na minha casa, eu vinha falar com o chefe, que é muito bom, o doutor Gilson, com o chefe ótimo, muito bom. Doutor Gilson, né? Trabalhei 29 anos com ele. Doutor Gilson, ele está com quantos anos hoje, doutor Gilson? Ele é do mesmo ano, só que ele agora, no dia 23 de julho, ele faz 79 anos. Acho que é isso mesmo, eu ouvi ele falando um Ele dia. é de julho ou de setembro, a diferença é de mês. Sei. Mas é um chefe maravilhoso, sabia entender a gente, né? Ele estava só, ele mudava. Como eu estava só sem uma pessoa, aí ia atrás do interior. Sim. Aí ele gostava de encontrar uma pessoa de responsabilidade, né, para tomar conta, que o menino e tudo. Aí ele trocava, aquela que me botava para tarde, botava qualquer um funcionário que estivesse precisando. Ele sempre foi muito bom, gosto muito dele, da mulher dele, gosto muito deles mesmo. Que bom, né? Amizade, coisa boa, né? Ah, verdade. Era 17 funcionários, saem de lá todos os amigos. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Carmen, pois para mim é um grande prazer estar aqui com a senhora. Não conhecia a senhora, talvez de vista, mas um grande prazer estar conversando com a senhora e que bom, que conversa bacana, que conversa boa, de um proveito assim grandioso que engrandece a nossa história. Parabéns, a senhora é uma pessoa que contribuiu para o progresso, para o crescimento de Hidrolândia e eu acho muito importante que as pessoas valorizem as coisas boas e importantes. Hoje a gente está perdendo as referências, hoje as pessoas elas não olham mais para as nossas referências, pessoas que foram e que ainda são referência, como a senhora e muitos outros. Eu acredito que quando a gente reconhece, tanto é nobre da parte de quem reconhece, como de quem é reconhecido. Isso é muito importante. É verdade. Que Deus lhe abençoe com muita saúde, com muita paz, tá? Bom demais estar aqui com a senhora. Fique com Deus e Deus abençoe. Você também. Amém.